Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, glorificado seja Deus para todos sempre. Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, na tua casa, no teu lar, entre toda a tua família, amém? Estive pensando aqui, irmãos, meditando na Bíblia, e me deparei com uma história um tanto quanto inusitada, para não dizer engraçada. O texto sagrado, irmãos, em 1 Samuel, capítulo 21, vai nos contar uma história. Parece engraçada. Vamos ver. 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10 até o versículo 15. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os criados de Aquis lhe disseram: não é este o Davi, o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou estas palavras no seu ânimo, e temeu muito de diante de Aquis, rei de Gate. Por isso se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido entre as suas mãos, e esgratava nas portas da entrada, e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: eis que bem vedes que este homem está louco. Por que trouxeste a mim? Faltam-me a mim doidos, para que trouxeste a este, para que fizesse doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Olha que história, irmãos. Só tinha um probleminha aqui. Davi matou Golias, o gigante filisteu, e não foi esquecido pelos aqueles homens. Assim que viram Davi, os servos do rei disseram: não é este o Davi, rei da terra? Não se cantava dentre as danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Pronto. Nesse caso aqui, Davi foi descoberto. A situação de Davi, irmãos, ficou muito complicada neste momento. Ele não podia voltar para Israel, porque seria capturado por Saul. Saul estava o perseguindo. Ele não podia se apresentar ao rei filisteu como o cara que matou o gigante Golias, porque fatalmente ele seria morto. E o deserto não era uma boa opção para eles. Por quê? Porque Davi e seus poucos soldados estavam cansados, sedentos e famintos. O que fazer nesta hora? Neste, entre aspas, beco sem saída? Diante deste dilema, Davi teve uma ideia brilhante, tão brilhante quanto arriscada. Ele se fingiu de louco, de doido. É isso mesmo, irmão. Davi fingiu ter ficado biruta, maluco das ideias. E é o que o texto nos diz. Por isso, na presença deles, ele fingiu estar louco. Enquanto estava com eles, agiu como louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer baba. Não é assim louco, irmãos? Cachorro louco, baba. Então Davi estava babando, estava louco. Aqui não precisava de mais doidos perto dele, porque ele mesmo disse aqui: vocês por acaso não estão vendo que este homem está louco? Esse homem está doido, biruta? Por que me trouxeste para cá? Será que já não tem doido o suficiente aqui não, irmão? O rei Aquis falando: será que já não tem doido aqui o suficiente não? Para você trazer mais um fazer doidice diante de mim? Ah, por acaso esse doidão aí entrar na minha casa? Parece que Gate, né, irmão, tinha bastante doido, e o rei não precisava se importar com mais um. E assim Davi brilhantemente conseguiu escapar de novo, conseguiu escapar de ser assassinato, e ele fugiu para uma caverna no deserto. Basicamente, irmãos, essa é a história.
Mas o que teria a ver com nós no tempo de hoje, nós cristãos? Você sabia ou sabe qual a diferença entre nós cristãos e Davi nessa época? É que Davi se fez de doido e convenceu o rei dos filisteus a não matá-lo. E nós procuramos viver com dignidade, mas na loucura da fé. Muitos que nos consideram loucos varridos no mundo. Como entender um povo que jura de pé junto que a fé existe e o sobrenatural existe também, é real? Como entender a obstinação de um povo que não cansa de falar de Jesus, mesmo depois de 2000 anos, mais de 2000 anos da sua morte e ressurreição? Mesmo assim, os doidão, crente, cristão, não cessa de falar de Jesus. Só pode ser maluco quem diz que Jesus vai voltar como o Rei da Glória e que em breve arrebatará a igreja. Não é assim, irmãos? Que muitos acham? Talvez, não sei se você também acha. Existe uma explicação bíblica para isso. Porque a palavra de Deus diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 1,18. Quanto mais perdido o homem, mais ele nos considera loucos, porque é o nosso dever amar o pecador e odiar o pecado. Então não julgamos ninguém, mas apontamos o caminho da cruz, o caminho para o Senhor Jesus, sem rodeios. Apresentamos que a salvação é reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Um dia desse, meu irmão, minha irmã, vai acontecer que a igreja do Senhor Jesus vai ser arrebatada. Ele vai vir nas nuvens resgatar a sua igreja. Porém, infelizmente, será tarde demais para aqueles que não acreditaram. Por quê? Porque a arca da graça, ela vai se fechar. E aí, quando essa arca se fechar, vai ser revelada ali uma triste realidade para os que ficarem. E aí, nesse caso, irmãos, eu não chamo nós cristãos de loucos. Loucos, na verdade, são aqueles que não querem dar crédito. Louco, cada louco com a sua mania. Não é assim? Já ouviu esse ditado? Cada louco com a sua mania. É interessante, irmãos, pessoas que se fazem de loucos. Aqui Davi se fez de louco uma vez. A Bíblia não me mostra mais outra vez em que Davi se fez de louco, biruta. Se fez de que não estava entendendo. Ah, não é comigo não. Ah, essa palavra não é para mim não. Quanta gente se fazendo de louco. Eu estou falando não apenas com referência nessa passagem, porque aqui é só um exemplo. Mas quantas pessoas têm se feito de louco, biruta, de mal entendido? Ah não, isso aí não é pra mim não. Ah não, esse negócio de Jesus aí tá por fora. Pior do que isso, irmãos, pessoas que, pra mim, perderam o juízo. E pode ser que ficaram loucas mesmo. Arrancaram alguns parafusos da cabeça. Pessoas, irmãos, lamentavelmente, nós temos visto histórias e relatos de pessoas que eram uma bênção no Evangelho. Pessoas que cantavam, pessoas que pregavam, e era uma bênção na igreja, era uma bênção no mundo, era uma bênção na presença de Deus. Mas aí ficou louco. Por quê? O que aconteceu? Não ficou louco não. Se fez de louco. Davi se fez de louco uma vez, tem gente se fazendo de louco todo dia, toda hora. Não tem como se fazer de louco toda hora. Ô irmão, mas o que você está querendo dizer? Eu vou dizer, eu vou falar. Pessoas que eram uma bênção, agora já não é mais.
apostatou da fé, abandonou a fé. Eu não estou falando de abandonar a igreja, eu estou falando de abandonar Jesus. Estou falando de abandonar a palavra. Estou falando de voltar para o mundo. O Senhor Jesus Cristo disse: aquele que olha para trás e larga a mão do arado não é digno do reino. Doideira, irmão. Loucura. Esses dias eu vi, irmão, uma notícia que para mim já não é tão novidade. Pessoas que mudam de lado. Como diz o outro, muda de time. Ah, não. Na reportagem lá, na entrevista. Ah, não. Agora eu sou livre. Quando eu tava lá, eu tava lá cristão, lá eu tava preso. Agora eu tô livre porque eu faço o que eu quero. São as pessoas, irmãos, que não foram tratadas, não foram curadas pelo Evangelho. Pior do que isso, não entendeu o Evangelho. Não estou julgando, irmão, mas tem muita gente que pelas suas atitudes, elas provam que não entenderam o Evangelho. Não entenderam o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E voltam para trás. Escandalizam a palavra de Deus. Escandalizam o Evangelho. Vituperam, voltam o Senhor Jesus para a cruz. Elas mesmas com o martelo e o prego bate. Elas mesmas cospem no Senhor. Elas mesmas vão com a lança e furam o lado do Senhor. As próprias pessoas que enlouqueceram, endoidaram, birutaram, sei lá qual outro adjetivo. Muita delas tão louca que tem coragem de zombar de Deus. A palavra de Deus diz, irmãos, de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Hebreus capítulo 10, versículo 31 diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Diversos tipos de loucura. Tem alguns jargões aí por aí que fala que de luta em luta, de fé em fé, de campanha em campanha, de propósito em propósito, de luta em luta e assim por diante. Eu mudo aqui, irmãos, de loucura em loucura, de birutagem em birutagem. A humanidade tem perdido o juízo, tem perdido a consciência. Não é uma consciência sã, uma consciência adoecida. Quantos, irmãos? Eu chamo de doidão. Tem alguns que são, não como Davi aqui, que se defendeu aqui, teve a estratégia para escapar da morte diante dos seus inimigos. Mas tem gente, irmãos, doidão brincando com Deus, irmão. Não brinca com Deus não, que é loucura. É loucura, é suicídio. Pior do que isso, irmãos. Suicídio para morte eterna, condenação eterna. Eu fico olhando, irmãos, os falsos profetas. Doidão, doido. Ó, biruta. Completamente retardado. E eu tô falando aqui, eu espero que não tenha te ofendido, porque se você ficar ofendido é sinal que você é falso profeta. Aí já não é comigo. Mas, doido, varrido, biruta. Taca a pedra na cruz, como diz o outro. Rasga dinheiro. Come. Come, né? De novo, né? Que tem na fossa, então. Quero ver se é doido bastante pra rasgar uma nota de 100. É nada. É sem caráter. Os doidão brincando, irmão, com o evangelho. Brincando com a palavra. Os falsos profetas falando o que Deus não mandou falar. É loucura. E mais louco quem dá crédito à pregação do falso profeta. Ah, ele fala língua estranha. Vai ver o curso que ele fez de língua estranha. Decorou meia dúzia de língua estranha lá, que já não é nem estranha mais, é conhecida por muita gente. É verdade, irmãos. Repara, não tô querendo aqui, irmão, porque isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo não, viu? Blasfêmia contra o Espírito Santo é a loucura humana.
de abandonar o Senhor. É por isso que em Hebreus capítulo 6, irmãos, Hebreus capítulo 6 fala sobre isso, que é impossível. Impossível. Aí eu pergunto, alguma coisa é impossível para Deus? Tá aqui, ó, Hebreus 6:4, vamos ler. Porque é impossível para os que uma vez já foram iluminados e provaram do celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, seja outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo, crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Loucura, loucura pura. Porque é impossível para quem já foi um crente, porque nunca foi cristão, não entendeu o evangelho, nunca foi cristão não. Não adianta, pode achar ruim do jeito que for, não entendeu, não aprendeu nada. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, já participou, já cantou, já pregou, já aconselhou, já teve carteirinha, já teve cargo, já foi isso, já foi aquilo, aí recaiu, porque é impossível retornar, é impossível que seja outra vez renovado para o arrependimento. Para Deus nada é impossível. Lucas, lá no Evangelho, diz que para Deus nada é impossível. Lucas 1,37. Mas aqui é impossível. Hebreus 6,4. Por que é impossível? Porque o homem foi porque quis, a mulher foi porque quis. Ah, veja bem, irmãos, os meus sentimentos e desejos homoafetivos, eu vou falar que meus sentimentos e desejos homoafetivos desde criança, eu estava num corpo de homem, mas tinha cabeça de menina. Ai, aí tá na igreja, canta, prega, aí quando chega um dia assusta todo mundo, assusta a família, assusta o pastor, assusta os membros, assusta até o diabo se bobear. Loucura. Vivendo atrás da Bíblia. Tá entendendo? Pessoa dessa nunca se escondeu dentro da Bíblia. É loucura, irmão, se esconder atrás da Bíblia, viver de aparência, é loucura. Doidão, irmãos, camisa de força, manicômio. Brincar com o evangelho. Tanta coisa para brincar no mundo. É brincar logo com a palavra, brincar logo com Deus. E nós não sejamos tão loucos assim. E quanto ao pecado? Ah, não. Aí vai lá o profeta verdadeiro, prega a palavra. Irmãos, eu sou um profeta verdadeiro. Com autoridade eu digo isso aqui. E o Satanás que não goste, que aí já não é problema meu. Calúnias e falso testemunho, que eu já tenho a revelação já. Eu vou dizer uma coisa aqui, irmãos. Eu não preciso estar provando nada para ninguém, mas eu preciso falar uma coisa aqui. Eu nunca cobrei para pregar em lugar nenhum. Nunca. Diante de Deus, diante da palavra, eu nunca cobrei para pregar em lugar nenhum. Nem para pregar, nem para dar palestra, nem para dar curso, nem visita, nem oração, nem nada. Nunca cobrei, irmãos. Eu me lembro há anos atrás que eu andava com uma caixinha de isopor para vender pão de mel para pagar a condução, mas nunca cobrei. Eu vendia o fruto do meu trabalho para poder pagar a condução, para poder fazer as visitas e os cultos. Mas nunca cobrei nada de ninguém. Eu tenho a revelação. Aí falaram aí num lugar aí
que não me convida para pregar na igreja dele, que inclusive eu não vou na igreja dele pregar, porque a igreja não é dele, eu não vou na igreja de ser humano, eu vou na igreja de Cristo. Aí levantaram falso testemunho, que eu cobro caro para pregar na igreja. Mentira do capeta, vai se converter, Satanás. É isso mesmo. Mas tem gente que dá crédito à pregação, né, irmão? Não me conhece. Mas quem sou eu para cobrar alguém que não conhece nem o Senhor Jesus, diz que conhece a palavra, é louco, diz que conhece e não conhece. Cuidado, irmãos. Mas por que as pessoas às vezes não querem que eu vou pregar na igreja delas? Porque a pregação vai ser essa aqui. Arrependei-vos e convertei-vos. E toma vergonha na cara. Vira homem, vira mulher de Deus. Essa vai ser a pregação. A menos que Deus me dê outra lá. Quando Deus me dá para falar de bênção, nem combina comigo, mas eu prego mesmo assim. É porque eles não querem ouvir esse tipo de pregação na igreja deles. Que vai espantar. É a pregação repelente. Pregação repelente? Repelente de demônios. É isso sim. Por quê? Porque não entendeu, Evangelho. Não entendeu. Não entendeu. Aí vivendo de loucura em loucura. De campana em campana. De barganha em barganha. É isso que estão vivendo por aí. Os religiosos. Os fariseus hipócritas. Raças de víbora. Louco. Doido. Faltou o parafuso. Bateu a cabeça na quina. Não sei, irmãos. Teve sequela. Não sei o que aconteceu. Uma coisa aconteceu. Deu lugar. O Pai de Deus diz: não dê lugar pro diabo. Tem gente dando lugar pro diabo? Ô, pastor Fábio. Porque quando as pessoas estão com raiva de mim, é meu irmão Fábio. Veja bem. Sua pregação. Ô irmão Fábio, veja bem. Quem não tem pecado atira a primeira pedra. Eu falei, Você usa esse versículo de João 8, sabe por quê? Você usa de muleta. Deixe-me pecar em paz. É isso que você está querendo dizer. Quem não tem pecado atira a primeira pedra? É você está querendo dizer para mim, deixa eu pecar em paz e você não tem nada a ver com a minha vida. É isso que os loucos estão dizendo por aí. Por quê? Porque a palavra nunca é para ela. É igual a irmãzinha, eu vou falar de novo. A irmãzinha está dando glória a Deus, a repreensão, mas como se fosse só para os outros. A parte dela não pega não, porque não, isso aí não é comigo não, tô bom, eu tô boa, tô de boa. Tá de boa, mas aqui não tá de boa. Tá sequelado. Tá um problema, um problema. Quantos têm brincado com o Evangelho? Quantos têm cobrado para pregar? Outra loucura, completamente loucura, doideira. Não foi eu que escrevi a Bíblia. Não foi eu que morri na cruz. Não foi eu que vim para salvar a humanidade. Cobrar para pregar? Loucura. Pô, o Pix aqui em cima, aqui, como alguns que eu tenho visto por aí, não. Eu sustento, irmãos. Não vou ser louco bastante para isso, não. Mas tem muita gente aí vivendo de loucura em loucura. Meu irmão, minha irmã, é hora de nós assumirmos a nossa insanidade mental e espiritual e clamar a misericórdia de Deus para sermos curados. Não, irmão, é só uma mentirinha. Eu vou lá, ajoelho, eu oro e Deus me perdoa. Loucura. Loucura. Não, irmão, eu não menti não, eu só deixei de falar. Loucura, é mentira do mesmo jeito, é pior. Porque é planejado e desenhado e premeditado. Hebreus 10, 26. Propositalmente já não há mais perdão pelo pecado. Loucura, doideira. Faz isso não, irmão. Faz isso não, meu irmão. Davi aqui teve um momento dele fazer isso. Mas nós não podemos ficar se fazendo de louco o resto da vida, não. A vida inteira. Arrependei-vos e convertei-vos. Não, esse negócio de Jesus não é pra mim, não.
Ah não, esse negócio de crente não é pra mim não. Ah não, não vou pra igreja não porque eu tô fumando ainda. Ah não, não vou pra igreja ainda porque eu tô bebendo ainda. É loucura, irmão, vai assim mesmo. Jesus vai curar, vai libertar, vai salvar. Fica de aparência não, se mostrando. Eu tô falando outro ponto aí. Pessoas que vão para se mostrar, para ser mais profeta do que os outros. Ai, eu sou mais usado do que o outro, do que a outra. Loucura. Sem contar a hipocrisia. Romanos 2. Prega que não é para adulterar e adultera. Loucura. Prega contra que diz que é pecado roubar e rouba. Muitos doidão aí por aí que saiu da droga, mas a droga não saiu de dentro da cabeça. Saiu do crime, mas o crime não saiu de dentro da mente. Continua de forma indireta praticando crimes. Loucura. Mas Deus não interfere nisso. E nem vai interferir, porque Ele não criou marionetes nem bonequinho de controle remoto. Ele deu o tal do livre-arbítrio para cada um. E o poder de escolha para cada um. E aí, o que você escolhe? Alguém me chama de louco, de doidão falar essas coisas aqui. Talvez eu seja menos louco do que aquele cara legal lá. Não tô falando que todos os caras legais é mentiroso, não é isso. Mas tem muito cara legal. Nossa, como o irmão fala bem. Nossa, como ele é gentil. Nossa, como ele é educado. Nossa, Satanás. Você prefere o hipócrita mentiroso que usa uma máscara ou alguém sincero? Mas as pessoas estão na loucura do mundo, na loucura da vaidade, aí acaba, como sempre, fazendo as escolhas erradas. Aí, nesse caso, só Jesus na causa. Amém? Espero que essa palavra tenha um bom proveito na tua vida, tá bom? E que Deus continue te abençoando. O grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito de Deus esteja sempre convosco, não somente hoje, mas para todos sempre. Quem crê disso? Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus.